Olá, e mais uma vez bem-vindos aqui no nosso canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Nós começamos essa semana com uma memória importante na liturgia, o martírio de São João Batista. O Evangelho de Marcos, que é lido hoje na liturgia, coloca a narrativa da execução de João Batista num quadro que está entre o envio dos 12 em missão por parte de Jesus, que se encontra um pouco antes, e a volta dos discípulos contando então seus feitos e seus ensinamentos para o próprio Jesus logo depois. A narrativa imediatamente anterior ainda retrata a inquietação do rei Herodes diante da fama de Jesus que se espalhava e que chega então à conclusão de que João, que ele tinha decapitado, voltou à vida. É aí que começa então a descrição de toda uma tramóia que culminou com a morte do Batista. O quadro onde a narrativa é colocada por Marcos, esta missão dos 12, já dá uma primeira chave de leitura para essa narrativa. Ou seja, a missão do discípulo é, como aquela de João, de anunciar sempre a verdade, de emprestar a sua voz para uma palavra que não é sua e que não pode ser contida, denunciar com força tudo que for contrário ao reino de Deus e à sua justiça. João é o exemplo de tudo isso por excelência. Mas o fato de Jesus ficar sozinho na narrativa, dado que seus discípulos partiram em missão, faz com que a narrativa sobre João Batista tenha uma clara orientação que é definitivamente cristológica, é apontada para Cristo. Ou seja, também no seu destino final, como testemunha, João é precursor do Messias, como o verdadeiro Elias que devia vir. Marcos já tinha deixado isso claro em 1,14, sugerindo então ali em 1,14, quando ele anota que só depois da prisão de João é que Jesus começa o seu ministério de pregação na Galileia. A descrição do pano de fundo para a morte de João Batista conta primeiramente com um tirano fraco de caráter, que é Herodes Antipas, um incapaz de tomar uma decisão por si mesmo. Ele é o representante mais contundente daquela casa dividida contra si mesma, da qual Jesus fala aí no capítulo 3 de Marcos. De fato, Herodes não queria arriscar deixar João livre, pois ele sabia que a pregação de João exigia coerência moral, isso o incomodava, mas também não tinha coragem para eliminá-lo. Mostra-se em posição humilhante de um governante que não governa nada, uma marionete nas mãos de quem busca poder acima de tudo, uma voz vazia de palavra. Mesmo a promessa que ele faz à filha de Herodíades de dar a metade do seu reino, sabe-se que também isso é uma falácia, porque ele não podia realizar tal feitio, sendo que era totalmente subordinado a Roma. E ele é hipócrita até mesmo em considerar-se obrigado ao próprio juramento. A corte abundante, também descrita aí, recorda a suntuosidade dos banquetes de Assuero, lá no livro de Esther, onde também se maquinava contra o povo de Deus. Mas na cena, quem domina mesmo é Herodíades, a mulher ilegítima do tetrarca, que não recua nem mesmo em fazer a sua filha passar por uma prostituta diante dos convidados, porque é justamente essa a função que ela desempenha dançando diante dos convivas de Herodes. Ela é a imagem, a Herodíades, daquela rainha do Antigo Testamento conhecidíssima, Jezabel, sedenta de sangue, que persegue o profeta Elias e que põe à morte o inocente Nabate. Toda essa tramóia palaciana contrasta com a solidão e o silêncio nobre de João na prisão. Aqui, a sua voz não aparece mais, mas é o testemunho de João que adquire o maior grau de eloquência. E ele fala, este testemunho fala. A palavra que ele anuncia e a verdade que ele defende adquirem ainda mais força. Assim,
ele se torna um modelo para todos aqueles que não negociam nem a própria vida em troca da verdade. A orientação cristológica desta passagem fica ainda mais evidente na última anotação feita por Marcos da sepultura digna que lhe dão os seus discípulos, como mais tarde o fará também José de Arimateia em relação a Jesus. João segue o caminho da coerência até o fim, e nisso ele prefigura o caminho do próprio Jesus e de todos aqueles que se fazem seus discípulos e discípulas. A narrativa de Marcos vai continuar e agora conta então a volta dos discípulos, que contam a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado pelo caminho. Esses discípulos vão precisar ainda fazer um caminho mais longo e mais difícil no seguimento do Mestre. Que em nossos tempos, que não tem menos tramóias, que não tem menos maquinações, nem tiranias covardes como naquele tempo, mas que no nosso tempo João Batista, o mártir da verdade acima de tudo, nos inspire também o nosso testemunho de discípulos e discípulas de Jesus. Paz e bem.